Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Visitou a nossa emissora no dia de hoje o jornalista Carlos Viana. Pablo Magalhães tem mais informações. Muito bem, hoje a TV Norte, também a Rádio Alternativa FM, Voz News, recebendo o jornalista Carlos Viana. 23 anos de profissão, atualmente está na TV Record, também na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Está visitando o Norte de Minas, hoje especialmente Januária. Carlos, primeiro prazer, satisfação dessa visita à nossa região. Primeiro, muito obrigado, Pablo. O meu abraço a toda essa gente querida de Januária, dessa região do Norte de Minas, onde eu me sinto em casa. Eu comento com os meus companheiros que as pessoas aqui sorriem com a alma. Elas nos recebem de uma maneira tão especial que agora eu entendo, né? Mas também com essa paisagem maravilhosa que Deus deu a vocês aqui desse São Francisco, é fácil a gente entender porque é que as pessoas são tão felizes aqui. Pena que a gente precisa melhorar muito ainda, né? Mas estou muito feliz de estar visitando Januária. Não conhecia, né? É a primeira vez que venho e podem ter certeza, não vai ser a última. Eu pretendo aproveitar muito ainda esse carinho e essa hospitalidade. Carlos, você colocou o seu nome como candidato ao Senado por Minas Gerais nas próximas eleições. Por que se candidatou? Bem, você disse muito bem, já tenho 23 anos como jornalista. E eu confesso a você que nesses últimos 10 eu venho percebendo que o Brasil piorou muito. A gente não tem conseguido evoluir da maneira que nós podemos evoluir, que nós merecemos. Porque os brasileiros trabalham muito, as pessoas aqui são pessoas que se esforçam muito, mas a gente não vê o fruto do nosso trabalho. As estradas são ruins, as escolas não são boas, a saúde não funciona, o Brasil está envelhecendo, porque muito breve nós vamos ter praticamente 35% da população com mais de 60 anos. Isso vai gerar uma série de exigências para o futuro do país. E eu não vejo as coisas funcionando. Eu trabalhei muitos anos com os alemães, durante 6 anos fui funcionário de uma companhia aérea alemã, a Lufthansa. Eu aprendi que a gente precisa planejar 5 anos, 10 anos, 30 anos da vida da gente, de qualquer empresa. Hoje eu pergunto aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, qual é a expectativa que nós temos para o Brasil no ano que vem? Nós não sabemos quem são os candidatos a presidente, nós não sabemos quem serão os candidatos efetivos a governador. Agora que a gente começa a definir o majoritário para o Senado, que os nomes começam... Então, essa insegurança, isso gera um problema. As empresas não investem, a geração de empregos diminui, a arrecadação diminui e aí o ciclo, né, essa engrenagem não funciona. Por isso é que quando as pessoas falam assim, gente, a nossa vida piorou. Piorou mesmo. Por quê? Porque nós não temos uma perspectiva de futuro. E eu, como Deus me permitiu, com muita humildade e com muita alegria, conhecer 26 países, eu conheço países que estiveram numa situação muito pior que o Brasil, que tiveram um salto de qualidade de vida da população excepcional. A Polônia, por exemplo, que eu conheci ainda na Cortina de Ferro, quando tinha o comunismo, né, aquela coisa toda. A Polônia, a população era de uma pobreza, de uma coisa impressionante. Aí surgiu lá o líder trabalhista deles, que era o Lech Walesa, que foi um líder que teve uma visão de futuro impressionante. O Lech Walesa falava o seguinte, empresas, patrões, a gente precisa incentivar, porque são eles que dividem a riqueza. Ao contrário de outros, né, que falam assim, ó, patrão explora, patrão isso, patrão aquilo. Sabe o que aconteceu? Eu visitei a Polônia há 2 anos. Voltei lá para visitar os campos de Auschwitz e Birkenau, os campos de concentração. Pablo, nossos ouvintes e telespectadores, a Polônia não deve absolutamente nada à Alemanha em qualidade de vida da população. Nós, quando eu era jovem, isso há 28 anos que eu tive esse contato, o Brasil era muito melhor e nós não crescemos, nós não melhoramos. Então, essa visão de mundo que eu tenho sobre mobilidade, sobre preservação de meio ambiente, qualidade de vida das pessoas, eu quero oferecer. Então, as minhas ideias, a minha voz, eu agora, né, permitindo Deus seja vitorioso, as pessoas terão lá essa experiência à disposição de pelo menos discutir os problemas brasileiros. Porque o que eu vejo hoje é uma incapacidade até dos atuais políticos em propor soluções. Porque quem decide é o executivo, quem decide é o presidente, quem decide é o governador, quem decide é o prefeito. Mas o parlamento, o Senado, é uma casa muito importante para que a gente discuta
Por que que uma agricultura familiar, por exemplo, infelizmente não tem o apoio necessário? Por que que o agricultor que está nos ouvindo aqui no Agreste, no semiárido, que está em toda essa região e que sobrevive ali do próprio braço, por que que ele não recebe o apoio necessário? Por que que vocês não têm aqui, na beira do São Francisco, áreas irrigadas muito mais amplas do que poderiam ter hoje, do que nós temos hoje? Problema de energia elétrica cara. A energia elétrica hoje impede o desenvolvimento dos projetos. O que eu ouvi aqui em várias reuniões, as pessoas falam assim, podia trazer uma indústria para Januária. Eu falo, olha, o que nós precisamos hoje é propor, fazer diagnósticos. Essa é a função de um senador. Você estudar o que está acontecendo, chamar a população, chamar as pessoas a discutir. E criar projetos de vocação local. Vou dar um exemplo. Se vocês aqui, a gente consegue produzir energia elétrica com o sol, que é uma delícia nesse lugar. Aqui, né, o sol aqui, ele é forte. Nós podemos produzir energia elétrica de indústria, de célula fotovoltaica, que é a usina solar. Isso tornaria a energia elétrica mais barata e incentivaria a irrigação. Mas para isso a gente tem que mudar uma lei federal, porque hoje obriga quem tem uma usina, tem que vender para a CEMIG. Quando vem para o produtor, já vem com 45% de imposto. A gente tem que quebrar esse ciclo. Se a gente quebra esse ciclo, a gente consegue aumentar as áreas irrigadas mais baratas. Essas áreas irrigadas de fruta vão atrair empresas de suco, beneficiamento, vão atrair transportadoras, vão atrair quem vai vender trator, quem vai vender caminhão. Aí a gente faz o ciclo completo da produção, como é nos Estados Unidos, por exemplo, na Rota do Milho. E isso são situações que a gente tem que pensar e tem que oferecer como ideias para que a gente possa melhorar a vida da população. Muito obrigado pela sua visita, boa sorte nessa caminhada. Hoje recebemos aqui na TV Norte, na Rádio Voz, na Voz News e na Alternativa FM, o jornalista Carlos Viana, candidato ao Senado. As nossas emissoras vão entrevistar todos os candidatos ao Senado que visitarem a nossa cidade de Januária e nossos estúdios. O objetivo é mostrar aos eleitores as propostas de cada um deles.